In this generation of the first century, I returned on the cloud, shouted out loud, better believe or else you'll be deceived. If you are mine, only believe. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem. A little history of our Kehillah. Can you repeat the sentence? I didn't catch it. Yeah, that's a little history of our Kehillah. Isso é um pouquinho da história da nossa Kehillah. And we treasure all those times spent with the saints. E nós guardamos todos esses momentos que passamos com os Kiddushim. Some of the saints are in the New Jerusalem. Alguns desses que apareceram estão na Nova Jerusalém já. The others are here in the earth. E os outros estão aqui na Terra. But we are Echad. Mas nós somos Ahad. Every Shabbat we get together with the Kadosh angels. Todo Shabbat nós nos reunimos com os Malachim Kadosh. Or the Kadosh saints on earth. It's one big Kehillah. E os Kiddushim na Terra terrena aqui. É uma grande Kehillah. We thank you for being with us, many of you, for a big part of the last 43 years. Nós agradecemos muitos de vocês que estão conosco pela maior parte dos 44 anos que a gente estava fazendo isso aqui. Today I want to begin with an apology. Hoje eu quero começar com um pedido de desculpas. Please everybody gather and share the stream. Por favor, todo mundo reúnam-se e compartilhem a transmissão. I have an in-depth teaching Eu tenho um ensino profundo as a follow-up to part 38, com uma sequência seguindo a parte 38. where we began to speak about the 70 weeks of Daniel, Onde nós começamos a falar das 70 semanas de Daniel. with one video in English, one in Portuguese. Com um vídeo em inglês e outro em português. I have a potential teaching Eu tenho um ensino em potencial that may be not only one of the most important, que talvez não seja somente um dos mais importantes, but absolutely irrefutable, unobjectionable truth. mas uma verdade irrefutável e não objecional. Proving that both the first and the second coming of Yahusha Provando que tanto a primeira quanto a segunda vinda de Yahusha had to be in the same time frame. tinha que ser no mesmo momento do tempo. I have gone into the in-depth Hebrew and Greek Eu entrei no grego e no hebraico profundamente of Daniel 9:24 through 27. em Daniel 9, 24 ao 27. It's one of those teachings É um daqueles ensinos that is so important que é tão importante that I've printed an outline, and every one of you are going to be reading the notes. que eu imprimi e eu coloquei online para que todo mundo consiga ler as anotações. And if you request a copy, we'll put it up online. E se vocês pedirem uma cópia, a gente vai colocar online para vocês. Where, based on Yahusha's instructions Onde, baseado nas instruções de Yahusha, in Matthew 24:15 em Mateus 24, 15 and Mark 13, e Marcos 13, he told the 12 apostles, ele disse para os 12 apóstolos: when you see with your eyes, meaning that generation, quando vocês verem com seus olhos, em outras palavras, aquela geração, the abominations spoken of, as abominações das quais foram faladas, not just one, but the multiple abominations não só uma abominação, mas múltiplas, of Daniel the prophet, de Daniel o profeta, know that the time of the vengeance is at hand, saibam que o momento da vingança está às mãos, when all things written onde todas as coisas escritas must be fulfilled. têm que ser cumpridas. We bring that through the 70 weeks, Nós trazemos isso através das 70 semanas, and then we connect the 70 weeks to the next 37 years. e aí nós conectamos as 70 semanas com os próximos 37 And anos. when you read Daniel and you see the abomination of desolations, Quando vocês lerem Daniel e virem as abominações da desolação, that's when you will see the Son of Man coming on the clouds with power and great glory. é aí que vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória.
the second return of Yahusha had to be within the same time frame of Yahusha being cut off in the middle of the 70th week. O retorno de Yahusha tinha que estar no mesmo período do tempo quando o Mashiach foi cortado no meio da 70ª semana de Daniel. Once the Messiah was cut off in the middle of the 70th week, Uma vez que o Mashiach foi cortado no meio da semana 70, the disciples were told to go back and read Daniel os discípulos foram ditos para voltar e ler Daniel, so they would not be discouraged by his cutting off. para que eles não fossem desencorajados pelo cortar dele, In the Hebrew, Yikaret Mashiach, no hebraico Ikaret Mashiach, but would be encouraged to endure to the end of the age. mas seriam animados para suportar até o fim da era. He that endures to the end will be saved. Aquele que suportar até o fim será salvo. Because when the temple is burned, Matthew 22:7, and the murderers are judged, Porque quando o templo foi queimado, Mateus 22:7, e os assassinos julgados, the ones who cut him off in the middle of the 70th week, aqueles que o cortaram no meio da 70ª semana, you will know that the coming of the Son of Man is on the clouds. vocês saberão que a vinda do Filho do Homem está nas nuvens. He cannot return today. If he returned today, Yahusha would be a liar, Daniel would be a liar, the book of Daniel would be a book of lies. Se Yahusha voltasse hoje, o que ele não pode fazer, ele seria um mentiroso, Daniel seria um mentiroso e o livro de Daniel seria um livro mentiroso. However, No entanto, I will not share that with you today. eu não vou compartilhar isso com vocês This is hoje. why I said I want to begin with an apology. E é por isso que eu disse que queria começar com um pedido de desculpas. Because if I had my choice, Porque se eu tivesse a minha escolha, I would prefer to share the intense, eu preferiria compartilhar o intenso, amazing, maravilhoso, in-depth teaching ensino profundo that Abba has given me on 3 verses. que o Abba me deu sobre 3 versículos. That's why he told the 12, don't read Revelation. É por isso que ele disse para os 12, não leiam Apocalipse, Don't read Zechariah. não leiam Zacarias, Don't read 1 Thessalonians. não leiam 1 Tessalonicenses. If you stick to the instructions of the Olivet Discourse, Se vocês se manterem nas instruções do discurso do Monte das Oliveiras, you will see his second return clearly vocês vão ver o retorno dele claramente, without any futuristic lenses. sem qualquer lente futurista. Daniel 9:24 through 27 is written in such a precise way Daniel 9, do 24 a 27, é escrito de forma tão precisa that any Messiah whose return is visible is a false Messiah. que qualquer Messias que retornar visualmente é falso Messias. And most of you have been told that the second coming will be visible, E a maioria de vocês recebeu a notícia que a segunda vinda seria visível, based on a lie in Revelation 1:6 and 7. baseado em uma mentira de Apocalipse 1, 6 e 7. Every eye will see him. That's not what the scripture says. Todo olho verá. Não é isso que a Escritura fala. Go back and read it. Volta lá e lê. Every eye shall see him, therefore those who pierced him. Todo olho verá, portanto, aqueles que o perfuraram. Jerusalem, the murderers will be the only ones who see him. Jerusalém, os assassinos serão os únicos a vê-lo. The rest of us are not going to see him. O resto de nós não o verá. So, from those 3 verses, Então, desses 3 versículos, we can time the first coming, the crucifixion, nós conseguimos botar o tempo da primeira vinda da crucificação and the second coming 37 years later. e a segunda vinda 37 anos depois. Pardon me. Let me see. They're from 40 years later. Desculpa, 40 anos depois. Because there's an overlap between the end of the 70th week in 34 AD and the 40 years from 30 AD. So there's a little bit, a 3 or 4 year overlap. Porque há um empilhamento, um princípio de empilhamento que chama que entre 34 AD e 30 AD. Então, entre esse período da primeira e da segunda vinda, são 40 anos, mas tem 3 ou 4 anos que estão juntos, entre o fim da era antiga e o começo da nova. This is why Yahusha told us, if as little children, É por isso que Yahusha nos diz que, como crianças, just study Daniel, só estudem Daniel. and you will know when I return, because you won't see it. E vocês vão ver quando eu retornei, porque vocês não vão ver nada.
You're going to have your back to Jerusalem. You're going to be running for your lives. Vocês vão estar de costas para Jerusalém, fugindo pelas suas vidas. And because the so-called church didn't see anything, they came up with these creeds that he will come in the future because nobody saw anything. E é por causa dessas igrejas que criaram esses cultos, de que a gente vai ver ele no futuro, eles fizeram isso porque ninguém viu nada. So don't miss that. Yahuwah willing, Então não percam isso. Se Yahuwah permitir, we're going to share that next Shabbat. nós vamos compartilhar isso no próximo Shabbat. Or I may do it during the week to make it easier for me to navigate the screen. Ou talvez eu faça isso durante a semana para que seja mais fácil para mim navegar na tela. So be watching for Facebook. Então olhem o Facebook. I may put it on, I may do it live in the middle of the week. Talvez eu faça uma live no meio da semana. So keep an eye out this week if I decide not to wait. Então dê uma olhadinha essa semana se eu decidir não esperar. So today's part 39 I've entitled, Então a parte 39 de hoje eu titulei Using the 7 I am references usando as 7 referências de eu sou to grasp the second coming. para entender a segunda vinda. Using the 7 I am references Usando as 7 referências de eu sou that are recorded in the Brit Hadashah que estão registradas na Brit Hadashah to verify exactly how the second return took place. para verificar exatamente como que o retorno à segunda vinda aconteceu. And I'm going to be building my case very simply as we go along. E eu vou construir meu caso de forma bem simples enquanto a gente começa. Again, part 39 in our ongoing series, De novo, parte 39 na nossa série contínua, using the 7 Eheye Asher Eheye declarations usando as 7 declarações de Ayah Asher Ayah to grasp his return in 70 AD, para entender o retorno dele em 70 AD, including the resurrection of the dead, incluindo a ressurreição dos mortos, which is now a past event. que agora é um evento passado. It is not people that are in the graves coming out of a box. Não é pessoas saindo da sepultura que estão dentro de uma caixa. Because the kingdom of Yahuwah is not meat and drink, but peace, righteousness, and joy in the Spirit. Porque o reino de Yahweh não é carne ou bebida, mas paz, mansidão e alegria no Espírito. So when the resurrection took place, it took place in the Spirit. Então, quando a ressurreição aconteceu, ela aconteceu no Espírito. Part of it was physical, Parte disso foi físico, Yahusha, and perhaps some of the first fruits. Yahusha e talvez alguns dos primeiros frutos, But the rest was spiritual. mas o resto foi espiritual. Yahusha and the first fruits were in 30 AD. Yahusha e as primícias foram em 30 AD. Everybody else after that, including 70 AD and forward, experienced the true resurrection, which is spiritual. E todo mundo depois disso, até 70 AD e depois, experienciaram a ressurreição espiritual, que é a verdadeira. And I'm going to use the 7 Eheye Asher Eheye references E eu vou usar as 7 referências de Eye, Asher, Eye, to prove it to each and every one of you that is open to the Amet. para provar a cada um de vocês que estão abertos para a Amat. And I'm going to ask you to think with me. I'm going to ask questions as we go, so I'm going to ask you to reason and to think with me. E eu vou fazer algumas perguntas enquanto a gente avança, porque eu quero que vocês pensem e raciocinem comigo. The next Yom, Yochanan saw Yahusha, verse 29, John chapter 1, João capítulo 1, versículo 29. and saying, Behold the Lamb of Yahuwah, No dia seguinte, Yohanan viu Yahusha vindo até ele e disse, Eis o Cordeiro de Yahweh, who takes away the sin of the Olam Hazeh. que retira o pecado do Olam Hazeh. Is Yahusha É Yahusha a lamb? cordeiro? Literally, a lamb Literalmente um cordeiro? that goes, Que faz o... bé. No, he's not a literal lamb. Figuratively, metaphorically, he is the Lamb of Yahuwah, symbolically, who removes the sin of the world. Não, mas metaforicamente ele é o Cordeiro de Yahweh, o sacrifício perfeito de Yahweh que retira o pecado do mundo. But it's not a literal lamb. Mas não é um cordeiro literal. It's a literal form of a man. É a forma de um homem literal. Not even a literal man. It's the literal shape or fashion of a man.
não é nem um homem, mas é a forma, a aparência de um homem. Without turning there, in Vayikra 16, Leviticus 16, Sem ir lá, em Vaikra 16, Levítico 16, não precisa ir lá. the Yom Kippur goat for Yahuwah, O bode de Yom HaKippurim para Yahweh, the scapegoat o bode expiatório for Yahuwah para Yahweh, is called the goat. é chamado de o bode. One goat for Azazel, one goat for Yahuwah. Um bode para Azazal e um bode para Yahweh. Is Yahusha a goat? Yahusha é um bode? Is Yahusha a literal goat? Yahusha é um bode literal? No, it's a symbol. It's a symbol of Yahusha through his blood removing our sins as the lamb and as the goat. Não, isso é simplesmente algo simbólico e metafórico de Yahusha retirando os nossos pecados como o cordeiro e como o bode. In many cases, such as Revelation 21, such as Matthew 22, E em muitos casos, como em Apocalipse 21, como em Mateus 22, Yahusha is called the husband, Yahusha é chamado de o marido, such as in Ephesians chapter 5. tal como em Efésios capítulo 5. Yahusha is called to our bridegroom, our husband. Yahusha é chamado de nosso noivo, nosso marido. Is he literally a human husband? Ele é literalmente um marido humano? Or is that a figure of speech? Ou isso é uma figura de linguagem? Is that symbolic that he is our spiritual husband and we are collectively and individually his spiritual bride and brides? Que isso é ou isso é algo simbólico mostrando que ele é nossa cobertura espiritual, onde nós simbolicamente representamos a esposa ou esposas dele. Let's go to Yochanan 6:35. Vamos para Yohanan 6:35. Yochanan 6:35. Yohanan 6:35. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. I Yahuwah am, Eu, Yahuwah, sou the lacham of Chayam, o Lacham da Chayam, the bread of life. o pão da vida. He that comes to me shall never hunger. He that believes on me shall never thirst. Aquele que vier a mim nunca terá fome, aquele que crer em mim nunca terá sede. Is Yahusha literally a loaf of bread that we buy at the supermarket? Yahusha é literalmente o pão de fatia que a gente compra no mercado? Is Yahusha literally a loaf of bread? Yahusha é literalmente um pedaço de pão? No, he is the symbolic bread of life. Não, ele é o pão da vida simbólico. And when we eat of his goodness and his word, E quando nós comemos da bondade da palavra dele, we inherit eternal life in the New Jerusalem. nós herdamos a vida perpétua na Nova Jerusalém. He's not the literal lamb, Ele não é o verdadeiro cordeiro. Exodus 12, Êxodo 12, John 1:29. João 1:29. He's not the literal goat, Leviticus 16. Ele não é o bode literal de Levítico 16. He's not literally a loaf of bread, Ele não é literalmente um saco de pão, but he is the bread. mas ele é o pão. So the whole kingdom, everything that he is, Então, o reino todo, tudo que ele é, all these adjectives todos esses adjetivos, are describing symbolically what he does for us. então, estão descrevendo simbolicamente o que ele faz para nós. Okay, let's backtrack to Yochanan chapter 4. Vamos voltar para Yohanan capítulo 4. And this is when Yahusha meets the woman at the well. E isso aqui é quando Yahusha encontra-se com a mulher do poço. Whoever drinks this mayam shall thirst again. Todo aquele que beber dessas mayam terá sede novamente. If you knew the gift of Elohim, verse 10, Se vocês conhecessem o presente de Elohim, versículo 10, Yochanan 4:10, Yohanan 4:10, and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him. quem é aquele que dissesse para ti, me dá uma bebida, você pediria para ele. And he would give you mayam chayam, E ele lhes daria mayam chayam, living water. água viva. Master, you have nothing to draw with. Mestre, você não tem nada com que puxar a água. He thought it was physical.
Ela pensou que era físico. Verse 14, he says, no, it's not physical, it's spiritual living water. No versículo 14, não é água física, mas é água espiritual, água da vida espiritual. In the same book, we can just fast forward to John chapter 7. No mesmo livro, a gente consegue ir para frente em João capítulo 7, And we'll see another example e nós vamos ver outro exemplo of all these references de todas essas referências that refer to a characteristic, que se referem a uma característica, an adjective, um adjetivo, but not literally any of these things. mas não literalmente qualquer dessas coisas. He's not literally water, Ele não é literalmente água, but still he gives us living water. mas ainda assim ele nos dá água viva. We're in Yochanan 7:37 during the Feast of Sukkot. Nós estamos em Yohanan 7:37 durante a celebração de Sukkot. If any man thirst, let him come to me and drink. Se qualquer homem tiver sede, que ele venha a mim e beba. He that believes on me, Aquele que acreditar sobre mim, as the Kitvei HaKadosh has said, como as Kitvei HaKadosh disseram, out of his belly shall flow Mayam Chayam. da barriga dele fluirá Mayam Chayam. Does anybody have a river that comes out of their stomach? Alguém aqui tem algum rio literal que sai da barriga? If you believed in him, you would have a river coming out of your stomach. Ele falou que se vocês acreditassem nele, vocês teriam um rio saindo da sua barriga. Is there anybody around the world that has like the Rio Grande River coming out of their stomach? Alguém aqui tá ouvindo, tem um rio grande saindo do seu estômago? This is all symbolic language. Isso aqui é tudo linguagem simbólica. It's like in the Olivet Discourse. Assim como no discurso do Monte das Oliveiras. It's like in the book of Joel, chapter 3, I believe it is. Assim como no livro de Joel, capítulo 3, se eu não me engano. The sun will be darkened, the moon will not give its light, the stars will fall from heaven. O sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus. This is all apocalyptic language used throughout Scripture. Isso aqui é tudo linguagem apocalíptica usada por toda a Escritura. Not limited to 70 AD. Não limitada a 70 AD. It's not the end of the world language, it's apocalyptic symbolism. Não é a linguagem do fim do mundo, é o simbolismo apocalíptico. If the sun was darkened, the earth would freeze and man would freeze. So what's the point of the second coming in the future when man has frozen to death? Se o sol apagasse por segundos, o mundo ia congelar, o ser humano ia congelar. Então, para que o Mashiach voltaria? Estaria todo mundo morto, congelado. All these descriptions of Yahusha are metaphoric and symbolic. Sometimes they're allegorical. Sometimes they're parable related. It is almost never literal. Quase todas as coisas que Yahusha falou foram de forma metafórica, simbólica, parabólica. Quase nunca é literal o que ele está dizendo. He said in Yochanan, unless you eat the flesh and drink the blood of the Son of Man, you will have no chayam in you. Ele disse no livro de Yohanan, a menos que vocês comam da carne do Filho do Homem e bebam do sangue dele, vocês não terão chayam dentro de vocês. Because his disciples were making the same mistake students of eschatology make today. Porque os discípulos dele estavam cometendo o mesmo erro que os alunos de escatologia cometem hoje. Many walked no more with him. Muitos deixaram de andar com ele. Because they thought he was commanding them to engage in cannibalism. Porque eles acharam que ele estava lhes ordenando engajar em canibalismo. He said, if you do not eat my flesh and drink my blood, there is no life in you. Ele disse, se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, não há vida em vocês. So the body and the blood were not literal, they were symbolic. Então o corpo e o sangue não eram literais, mas simbólicos. And we just fast forward to the next chapter. E a gente avança rapidinho para o próximo capítulo. In Yochanan 8:12, Em Yohanan 8:12, we read, nós lemos. Then spoke Yahusha again to them, saying, Então Yahusha falou com eles novamente, dizendo, I, Yahuwah, am the or, the light of the Olam Hazeh. Eu, Yahweh, sou a Or, a luz do Olam Hazeh. He that follows me will not walk in darkness, but will have the or of Chayam. Aquele que caminhar comigo, aquele que me seguir não caminhará na escuridão, mas terá Or da Chayam. Okay, so do we glow in the dark? Então, a gente brilha no escuro? Do we shine like leftover meatloaf that Nós glows in the brilhamos. dark?
Nós brilhamos igual aquele pão de carne que brilha no Well- escuro depois de umas 2 semanas? He says we are the light. Ele falou, nós somos a luz. Are we the literal source of light? Nós somos literalmente uma fonte de luz, literal. He is the light. Ele é a luz. But the light itself is a manifestation Mas a luz em si é uma manifestação of the master. do mestre. He's not literally a light bulb Ele não é literalmente uma lâmpada or an electrical outlet. ou uma tomada elétrica. The word light is symbolic and speaks of something unimaginable. It says that Yahuwah dwells in light that no man can approach. It's completely symbolic. A palavra luz é algo completamente simbólico, vem do conceito de que Yahweh habita numa luz que o homem não consegue abordar, não consegue enxergar, é algo simbólico da grandeza dele. Let's stay in Yochanan, Vamos permanecer em Yohanan, chapter 10, capítulo 10, verse 7. versículo 7. Here, Yahusha is a door. Aqui Yahusha é uma porta. Does anybody want to worship a door? Aqui quer adorar uma porta? Amen, amen, I say to you. Amém, amém, eu lhes digo. I, Yahuwah, am the door of the sheep. Eu, Yahweh, sou a porta das ovelhas. If we take these things literally, then he is a door and we are sheep. Se nós levarmos isso por literal, ele é a porta e nós somos Oh. ovelhas. You should renounce your marriage vows to your husband and go sleep with a sheep. Então você deveria renunciar aos seus votos de casamento para o marido e dormir com uma ovelha. Okay, I'll wait for you to get divorced so you can get married to a sheep. Beleza, eu vou esperar vocês se divorciarem para casar com vocês com uma ovelha. You'd have to go to Las Vegas for that. Você tem que ir para Las Vegas para fazer isso. So we receive all these truths Então nós recebemos todas essas verdades spiritually. espiritualmente. Yahusha is not a door, he's the door. Yahusha não é uma porta, ele é a We are porta. not Nós não somos ovelhas. we are human beings who are created in the image of Yahuwah. Nós somos seres humanos criados à imagem de A Yahweh. door is not created in his image. A sheep is not created in his image. A goat is not created in his image. Uma porta não é criada à imagem dele, uma ovelha não é criada à imagem dele, uma cabra não é criada à imagem dele. So everything that comes along with the first coming, we have to accept on a spiritual understanding and on a spiritual plane. Tudo que se trata da primeira vinda, nós temos que acreditar e aceitar de forma espiritual, em um entendimento espiritual e plano. But when it comes to the second coming, Mas quando se trata da segunda vinda, solamente físico, yo no ve nada, yo no ve nada. Yeah. Okay, well, have you seen him as bread, as a door? We accept all these motifs. agora quando se trata da segunda vinda, não tem que ser físico, porque eu não vi nada, então não aconteceu. Beleza, então na primeira vinda você viu ele igual uma ovelha, igual uma cabra, igual um pão, igual uma porta. A gente acredita em todos esses motivos And we receive these motifs in the Ruach, e nós recebemos esses motivos no Ruach. not as literal physical items. Não como itens literais físicos. But all of a sudden, when it comes to the second coming, the Lion of Judah, it has to be physical and it has to be visible. Mas daí do nada, quando se trata da segunda vinda, o leão de Judá tem que ser um leão físico, tem que ser algo visível. Because we don't know how to rightly divide the word and Porque understand. nós não sabemos como dividir a palavra e entendê-la. Let's stay in Yochanan 10:11. Vamos permanecer em Yohanan 10, 11. I, Yahuwah, am the Tov shepherd. Eu, Yahweh, sou o Tov pastor. The Tov shepherd lays down his life for the sheep. O Tov pastor deita sua vida pelas ovelhas. Well, how can Yahusha be a literal shepherd? Como é que Yahusha pode ser um pastor de ovelhas literal? He's our high priest. Ele é o nosso sumo sacerdote. He's in the spiritual realm. Ele está no âmbito espiritual. He ministers daily in the spiritual realm, Ele ministra diariamente no âmbito espiritual. in the heavenly Yerushalayim. Na Yerushalayim celestial. If he was a shepherd, he would be stuck here on earth in the physical. Se ele fosse um pastor de ovelhas, ele estaria travado na terra até hoje, no físico. He's not literally a shepherd. Ele não é literalmente um pastor. Matter of fact, he was a carpenter. Aliás, ele era carpinteiro.
He was never a shepherd. Ele nunca foi um pastor. When it came to an occupation, Quando se tratava de ocupação, he was never a shepherd. ele nunca foi pastor. He was a carpenter. Ele era carpinteiro. And we're not sheep. E nós não somos ovelhas. Because unlike the sheep, we are created in the image of Yahuwah, Porque diferente das ovelhas, nós somos criados à imagem de Yahweh. in the likeness and in the image. Na imagem e semelhança. Let's stay in Yochanan. Vamos permanecer em Yohanan. Let's go to Yochanan 14. Vamos para Yohanan 14. And a verse that many of you are familiar with. Em um versículo com o qual muitos de vocês são familiarizados. Yochanan 14:6. Yohanan 14, 6. I, Yahuwah, am the Derech, Eu, Yahweh, sou o Derech, the Amat, a Amat and the Chayam. e a Chayam. The truth, the way, the truth, and the life. O caminho, a verdade e a vida. No man comes to Abba except me. Nenhum homem vem ao Abba exceto What por about mim. Abba? While we're on the subject, what about Abba? E que tal, enquanto nós estamos nesse assunto, que tal o Abba? Is Abba a father with a big gray beard and a walking cane? O pai, ele é o pai de alguém, literalmente, com a barba branca, uma bengala? No, Yahushua said in John chapter 4 Não, Yahusha disse em João capítulo 4 that the Abba is a Ruach. que o Abba é um Ruach. Is Ruach a physical or a spiritual person? O Ruach é uma pessoa física ou espiritual? The Abba is Ruach. O Abba é Ruach. John chapter 4. João capítulo 4. Those who worship him must enter in the Ruach Aqueles que adoram ele devem entrar no Ruach and in Amat. e em Amat. So the Abba's not even physical. Então, o Abba também não é físico. People say, well, when I die, I'm going to go be with the Abba. Well, that you're going to be in the spirit. As pessoas falam, quando eu morrer eu vou estar com o Abba. Certo? No espírito. There's nothing physical about the Abba. Não há nada físico sobre o Abba. There's nothing physical about Yahusha. Não há nada físico sobre He is Yahusha. echad with the Abba, and he is seated on his Abba's lap, in his Abba's throne, and we don't know Messiah after the flesh anymore, like we once knew him after the flesh at his first coming. We do not know him after the flesh anymore. E o Abba, e Yahusha é Ahad com o Abba. Ele está sentado no colo do Abba, no trono dos dois, porque eles são Ahad. Nós não conhecemos ele segundo a carne mais. Nós vimos ele segundo a carne uma vez, naquela geração, mas hoje nós não fazemos mais isso. I am the way that connotates a road, Eu sou o caminho. Isso conota uma estrada, a street. uma rua. Is he a literal street? Ele é uma rua literal agora? The truth. A verdade. The truth is the word. A verdade é a palavra. He's the word. Ele é a palavra. But he's not a truth like human beings know a truth. Agora, ele não é uma verdade como os seres humanos conhecem a verdade. I can barely hear you, Yosh. A truth Uma verdade is a concept é um conceito until we meet the person. até que nós encontremos a pessoa. But the person is echad with his Abba. Mas a pessoa é Ahad com o Abba. So the truth now is a spiritual truth. It was a person, but now it's a spiritual truth. Então a verdade agora é uma verdade espiritual, porque essa verdade já ocupou um corpo de carne. I am the Chayam. I am the life. Eu sou a Hayam, eu sou a vida. Does he live in the flesh or does he live in the spirit? Ele vive na carne ou no espírito? Right now, he rose from the dead and he lives in the spirit. Agora ele levantou dos mortos e vive no espírito. He's no longer a human life Ele não é mais uma vida humana, or similar to a human life. ou semelhante à vida humana. Let's go to Yochanan 15:1. Vamos para Yohanan 15, 1. Yochanan 15:1. Yohanan 15, 1. I am Eu sou Yahuwah, Yahuwah, the Amed vine, the true vine. a verdadeira vinha. And my Abba is the true gardener. E o meu Abba é o verdadeiro jardineiro. This is not literal. Isso aqui não é literal. You believe Yahusha is a vine? Vocês acreditam que Yahusha é uma vinha? Did the word become flesh and become a vine? A palavra se tornou carne e virou uma videira?
Did the word, instead of becoming flesh, did the word come to earth as a vine? Ao invés da palavra se transformar em carne, ele veio como uma videira literal? No, obviously this is a spiritual symbolism. Obviamente isso aqui é simbolismo espiritual. My Abba, who is a ruach, not physical, O meu Abba, que é um ruach, não é físico, is a gardener. ele é um jardineiro. How many believe that the Abba literally goes to work and plants grass and does gardening? Quem é que literalmente acha que Yahweh vai trabalhar todo dia e ele é um jardineiro que vende serviço de plantar grama? No, it's spiritual symbolism. Não, isso aqui é simbolismo espiritual. The true vine is a symbol A verdadeira vinha é um símbolo of life or of real food, which is the word. da vida ou da comida verdadeira, que é a palavra. It's not a literal vine. Não é uma vinha, uma videira literal. The Abba is not a literal farmer. O Abba não é um fazendeiro literal. He's a spiritual farmer, meaning the whole earth is his garden. Ele é um fazendeiro espiritual. Em outras palavras, a terra inteira é o jardim dele. Now we're going to get really complicated. Agora vai ficar bem complicado o negócio. Really complicated. Bastante complicado. Let's go to Mark, Vamos para Marcos, Yochanan Moshe, Yohanan Moshe. and let's go to chapter 12, Vamos para o capítulo 12. and we'll pick it up in verse 10. Então nós vamos começar no versículo 10. Yochanan Moshe, Yohanan Moshe, Mark 12:10. Marcos 12, 10. Have you not read this katuv? Vocês não leram essa Katuv? The stone which the builders rejected A rocha que os construtores rejeitaram? has become the headstone of the corner. Ela virou a pedra-cabeça do canto? So here Yahusha says that I am the stone, Então aqui Yahusha disse, eu sou uma pedra. the rock of salvation that the builders of Israel, the Pharisees, rejected, A rocha da salvação que os fariseus, os construtores, rejeitaram. who is now the head of the new heavens and the new earth, Que agora é o cabeça do novo céu e da nova terra. which came in 70 AD at the end of the Mosaic age. Que vieram em 70 AD ao fim da era mosaica. Is Yahusha a literal rock? Yahusha é uma pedra literal? Is Yahusha a literal stone? Yahusha é uma rocha literal? If so, he should be living on earth as a stone. Se sim, ele deveria estar vivendo na terra como uma rocha. But where exactly is that stone? Onde é que está essa pedra exatamente? This is spiritual symbolism. Isso é simbolismo He's espiritual. not a gardener, he's not a vine, and he's not a stone. He identifies with those things in anthropomorphic terms so you and I can understand it. Ele não é um fazendeiro, ele não é uma pedra, ele não é uma rocha. Isso são termos metafóricos para que nós consigamos antropomorfizar isso e entendê-lo. Let's go to Matthew Vamos para Mateus 21:42. 21:42. Matityahu 21:42. Matityahu 21:42. Yahusha said to them, Yahusha disse a eles, have you never read in the Katuv? vocês nunca leram na Katuv? Even masu habonim haita lerosh pina. Zeniflat be'einenu. The stone that the builders rejected has become the chief cornerstone. This is marvelous in our eyes. Vocês não ouviram, não leram na Katuv que a pedra que os construtores rejeitaram, a mesma se transformou a cabeça da esquina ou a cabeça do canto? Esse é o mestre, isso é feito do mestre Yahweh e é maravilhoso nos nossos olhos? Is Yahusha a literal rock? Yahusha é uma rocha literal? Whoever falls on this stone will be broken. Todo aquele que cair nessa rocha será quebrado. When you got saved and he broke your pride and your arrogance, Quando nós fomos salvos, ele quebrou o teu orgulho e arrogância. was it a literal stone that you fell on, or was it the truth of the gospel? Você caiu em cima de uma pedra literal ou ele está falando do evangelho? And if you don't submit to the Savior, he will grind you to powder, and you will be broken permanently. So it's better to let the stone fall on you than to trip over it. Então, mas se tu não se submeter a ele, ele vai basicamente te amassar até o pó e te destruir completamente. Então é melhor que a pedra caia sobre ti do que tropeçar nela.
These quotes come from Psalm 118, verse 22. Essas citações vêm do Salmo 118, versículos 1 e 2. How about Daniel with the idol? Que tal Daniel com o ídolo? Nebuchadnezzar set up an idol and demanded that it be worshipped. Nabucodonosor colocou um ídolo lá e demandou que todo mundo adorasse ele. And this is fascinating. Remember now, whenever we hear the word Daniel, Isso aqui é fascinante. Lembra, toda vez que a gente ouve a palavra Daniel, our antennas should immediately pop up to attention. nossas antenas deveriam se levantar em atenção. To make a long story short, this is the setting up of the idol. Para resumir, isso aqui é o estabelecimento do ídolo. And each part of the idol was a different future kingdom. E cada parte do ídolo era um reino futuro. There would be Babylon, Medo-Persia, Greece, and then ultimately Rome. Haveria a Babilônia, Medo-Persa, Grécia e depois Roma. But the feet were a mixture of iron and clay, Rome and Idumean or the Herodians. It was a mixture of the Idumeans and the Roman Empire controlling Judea at the time of Yahusha. E esses pés de ferro It's iron and clay, right? Yeah. E esses pés de ferro e argila era basicamente a mistura do Império Romano com os idumeus, ou os herodianos. Era uma mistura que controlava a Judéia naquele tempo. And the Romans and the Idumeans, of course, verse 43, will not cleave to each other. They will be in conflict with each other. E os romanos e os idumeus, claro, não vão se apegar uns aos outros, mas eles estarão em constante conflito uns contra os outros. Even as iron cannot be mixed with clay. Assim como o ferro não se mistura com a argila. Now, this happened in 70 AD. That's why the age that we're in now will have no end. So how can this world age when once the stone shows up? Agora, como é que isso aqui vai acontecer ainda? Se essa era não tem fim, como é que esse reino aparecerá agora? Once the stone shows up, Porque uma vez que a pedra aparece, we're in the eternal age. nós estamos na era eterna. When the old heavens and earth were destroyed in 70 AD, now Revelation 21 has already happened. A new heaven and new earth symbolized by the stone. Yahusha is not a stone. It's a symbol of total, complete, divine authority. Quando a pedra aparece, os céus e a terra são renovados. Quando isso aconteceu em 70 AD, Yahusha, como simbolicamente mostrado como a pedra, exerceu a sua autoridade celestial. É isso que a pedra simboliza, não é uma rocha literal. É que ele tem a autoridade sobre os antigos céus e terra que foram renovados. So the point being, Daniel saw and interpreted the dream. O ponto é que Daniel viu o sonho e interpretou o sonho. And in the days of the Roman Empire, E nos dias do Império Romano, mixed with the government of the Idumeans and the house of Herod, misturados com o governo dos idumeus e a casa de Herodes, in the Yamim, in the days of the Melachim, shall the Elohim of the Shemayim set up a Malchut which will never be destroyed. So when did he set up his kingdom? That's right, in the first century. He cannot come back today to set up his kingdom because it was supposed to happen in the days when the iron was mixed with the clay. He said, read Daniel. Read Daniel. Do we listen? No. We read Thessalonians. We read Revelation. We read Galatians. And then we think we can understand the second coming. e versículo 44, e nos dias desses Melechim, o Elohim de Astrachal, do Shamayim, colocará um Malchut que nunca mais será destruído. Ou seja, quando que o Malchut é estabelecido? Quando a pedra aparece. Versículo 43, quando há um reinado ou um império do ferro misturado com a argila. E Yahusha não pode retornar hoje porque esse império não existe mais. Por isso Yahusha falou, leiam Daniel. E o que a gente faz? A gente lê Tessalonicenses, a gente lê Apocalipse, a gente lê Colossenses, a gente lê Gálatas. A gente não faz aquilo que Yahusha mandou fazer. Por isso que vocês não entendem isso aqui. In the days of the Romans and the house of Herod, which is only the first century, the house of Herod didn't even exist until about 100 BC. No primeiro século, durante o Império Romano e o governo dos idumeus junto da casa de Herodes, a casa de Herodes não existiu até o ano 100 antes do Mashiach. These two governments will not mix, they hate each other. Esses governos não se misturam, eles se odeiam. And in the days of the feet of iron, the legs of iron, which every historian and scholar says is Rome, in the days of the Roman Empire, Messiah
will come back to set up his kingdom. Not 2,000 years, 4,000 years, 7,000 years after the Roman Empire has died. Quando acontecer os pés de ferro misturados com quer dizer, as pernas de ferro com os pés de argila, todos os acadêmicos e historiadores de todos os séculos confirmam. As pernas de ferro são o Império Romano. Nos dias do Império Romano, Mashiach voltaria e estabeleceria o seu reino para sempre. Ele não pode voltar hoje porque o mesmo império que deveria estar lá quando ele retornasse não existe mais. In the days of these kings, Nos dias desses reis, Elohim, not 2,000 years later, in that first century, não 2000 anos depois, naquele primeiro século, shall the Elohim of heaven set up a kingdom that will never be destroyed. o Elohim do Shamayam estabelecerá um reino que não será destruído. So the time of the end was when the king would set up his kingdom. Então, o tempo do fim era quando o rei estabelecesse o seu reino. Not the end of time, Não o fim dos tempos. the time of the end. O tempo do fim. Say that 3 times, Yoshi. Ok. Não o fim dos tempos, mas o tempo do fim. Não o fim dos tempos. O tempo do fim. Não o fim dos tempos. O tempo do fim. And this kingdom, this eternal kingdom, will break in pieces all the other Malchutim that stand before it. Greece, Medo-Persia, Babylon, every kingdom, this last kingdom will destroy. E esse último reino perpétuo e espiritual quebrará e consumirá todos os outros Malchutim da terra. Grécia, Babilônia, Roma, todos eles. And that final kingdom of Yahushua HaMashiach, E esse reino final de Yahushua HaMashiach, Daniel didn't see Yahushua HaMashiach. Daniel não viu Yahusha. He saw a stone. Ele viu uma pedra. So we've been taught that the second coming, everybody's going to see him. Nos disseram que na segunda vinda todo mundo o verá. Daniel didn't see him. He saw a stone crushing Rome and the Idumeans and every other kingdom that went before it. Daniel não viu ele viu uma pedra destruindo todos os reinos, inclusive o controle dos idumeus que viriam depois dele. He saw a stone. Ele viu uma pedra. Is Yahusha a stone? Yahusha é uma pedra? Is the Messiah a piece of rock? O Mashiach é um pedaço de pedra? No, it's messianic, spiritual symbolism. Não, isso é um simbolismo messiânico espiritual. Go to the book of Acts, Vamos para o livro de Atos, 4:11. 4:11. Maaseh Shlichim, Maaseh Shlichim, 4:11. 4:11. Sound familiar? Sou familiar? It coincides with Psalm 118, verse 22. Isso coincide com o Salmo 118, versículos 1 e 2. The stone that the builders rejected has become the Rosh Pinah. A rocha que os construtores rejeitaram se tornou a Rosh Pinah. Daniel 2, the stone. Daniel 2, a pedra. Stephen, the stone. Estevão, a pedra. Mark, the stone. Marcos, a pedra. Matthew, the stone. Mateus, a pedra. Go to Isaiah 28:16. Vamos para Isaías 28:16. Yeshayahu Yashayahu, 28:16. The Messiah is always many times referred to as the stone. Yashayahu 28:16. O Mashiach é o tempo inteiro referido como uma pedra. Therefore, this says the Master Yahuwah. Portanto, assim diz o mestre Yahuwah. See, I lay in Sion for a foundation, a stone, Eis que eu coloco em Sion para uma fundação, uma rocha, a tested, tried stone, uma pedra testada, provada, a precious Rosh Pinah, uma Rosh Pinah preciosa, a sure foundation stone. uma pedra de fundação segurada. He that believes in him, the stone, Aquele que crer nele, na pedra,
shall not be disgraced or put to shame. não será desgraçado ou colocado à This is vergonha. messianic symbolism. Isso é simbolismo messiânico. The Olivet Discourse is eschatological symbolism. O simbolismo do discurso do Monte das Oliveiras é simbolismo escatológico. The Father is a spirit. O Pai é um espírito. We don't know Yahusha after the flesh like when he walked the earth. Today we know him only in the spirit and by the spirit. Nós não conhecemos Yahusha segundo a carne como quando ele caminhou sobre a terra. Não, hoje nós conhecemos ele como um espírito através do espírito. Go to Romans 9. Vamos para Romanos 9. So we knew everything about his first coming symbolically. Então nós soubemos tudo sobre a primeira vinda dele simbolicamente. Everything we understand about his first coming when he died for our sins Tudo que nós entendemos sobre a primeira vinda dele quando ele morreu pelos nossos pecados and removed them as far as the east is from the west, e os removeu tão longe quanto o leste é do oeste, we receive it symbolically. nós recebemos tudo simbolicamente. Even though he died physically, Mesmo que ele morreu fisicamente, it's portrayed to us through symbolism. isso é retratado para nós através do Even though Yahusha returned literally, it was given to us spiritually. Mesmo que Yahusha tenha retornado literalmente, isso nos foi dado espiritualmente. Romans Romanos 9:33. 9:33. As it is written. Como está escrito. Go back to the end of verse 32. They stumbled at the stone. Vamos voltar no versículo 32. Eles tropeçaram na pedra. That's in Isaiah chapter 8. Isso está em Isaías capítulo 8. Both houses, verse 14, Isaiah 8, stumbled. Ambas as casas, versículo 14, tropeçaram. 8:14 Isaías. There's messianic symbolism to describe the first coming. My question is, why would the second coming also not be expressed through the spirit and non-physically, but through symbolism? Então, se a primeira vinda foi toda expressa através de simbolismo, por que a segunda seria mostrada de uma forma diferente ou expressada sem o simbolismo? For they stumbled at the stumbling stone. Pois eles tropeçaram na pedra de tropeço. Quoting what we just read in Isaiah 28:16. Citando o que a gente acabou de ler em Isaías 28:16. You see, I lay in Sion a stumbling stone, a rock of offense. Eis que eu coloco em Sion uma pedra de fundação, uma rocha de ofensa. Whoever believes in him, well, since when is the stone a person? Todo aquele que crer nele, tá, mas quando que uma pedra virou uma pessoa agora? Whoever believes on him will not be ashamed. Todo que acreditar sobre ele não terá vergonha. Is he a literal goat? Ele é uma cabra literal? Is he a literal stone? Ele é uma pedra literal? Is he a literal vine? Ele é uma videira literal? Is he a literal gardener? Ele é um jardineiro literal? Is he a literal lamb? Ele é um cordeiro literal? Is he a literal door? Ele é uma porta literal? Are we literally goats? Nós somos cabras literais? Are we literally sheep? Nós somos ovelhas literais? Are we literally his wife? Nós somos literalmente a mulher Is he dele? literally our husband? Ele é literalmente nosso esposo? These are all symbolic to show koinonia. Todos esses são simbólicos para mostrar koinonia. These are all symbolic to show covenant fellowship restored. Todos esses são simbólicos para mostrar a comunhão da aliança restaurada. These are all symbolic of the reverse of the curse of the garden, where we lost covenant fellowship. Todos esses são simbólicos para mostrar a reversão da maldição do jardim, quando nós perdemos a comunhão. And through the vine, the gardener, the stone, the doorkeeper, this covenant fellowship was restored, not in the flesh, but in the ruach. He is a spirit. We are physical. So how can we be his physical wife when our husband is spiritual? You cannot physically intercourse something that is spiritual. Mas através da rocha, da videira, do jardineiro, do verdadeiro pai, nós temos essa restauração acontecendo no espírito. Nós temos corpos físicos, mas ele é espírito. Como é que ele é o marido da esposa se ele é espiritual e a esposa é física? Não dá para ter uma relação sexual entre o espírito e um ser humano. Every manifestation and description of the first coming is done in messianic symbolism, and we have no problem. No believer anywhere in Georgia, anywhere in Tennessee, they have no problem referring to the first coming
in spiritual terms, in metaphoric terms, in anthropomorphic, non-literal terms. Everything about the first coming, from the first Passover lamb to the final Passover lamb to the bridegroom to the wife, it's all symbolic and nobody has any problems. Ninguém tem problema nenhum com a primeira vinda sendo expressa em todas as profecias até ela como simbólicos, que ele vai ser o cordeiro que vai tirar os nossos pecados, em qualquer lugar do mundo, da esposa para a videira, para o verdadeiro cordeiro de Yahweh, para aquele que morreu como sacrifício, que é para beber o sangue. Ninguém tem problema nenhum com a primeira vinda sendo simbolicamente expressada em termos antropomórficos não literais. I just showed you references to the first coming. Eu acabei de lhes mostrar referências à primeira vinda. I did not show you a single symbolic reference. Agora, eu não lhes mostrei nenhuma única sequer referência simbólica To the second coming. à segunda vinda. And nobody has a problem with that. E ninguém tem problema com isso. They didn't see anything. They weren't there. Somebody was there and they wrote down that they were there. You weren't there. Your mother wasn't there. Your grandmother wasn't there. You didn't see anything. And then the record says he's a goat. He's a door. He's a lamb. He's a husband. And he's literally none of those things. Literally. Nenhum de nós estava lá, nem tu, nem a tua mãe, nem eu, nem ninguém. Alguém estava lá, escreveu e nós acreditamos no que as pessoas escreveram. E o registro fala que ele era uma pedra, ele era um bode, ele era uma porta, ele era o filho do pai, a videira verdadeira. E ninguém literalmente tem problema nenhum com qualquer desses símbolos. That's your problem, sir. You're very religious. Esse é teu problema, querido. Você é muito religioso. So you use unequal weights and measures. Então você usa pesos e medidas desiguais. Now, all of a sudden, when it comes, and we're closing now. E agora nós estamos terminando. First close. 15th close. Nice. All of a sudden, Do nada, you muy religioso vocês são muito religiosos regarding the second coming. a respeito da primeira vinda. Because I don't see nothing, no happening, bull crap, it's all bull crap, I don't believe, I don't see nothing. Ah, eu não acredito, isso é tudo baboseira, porque eu não vi nada. Se eu não vi, não aconteceu, obviamente é mentira. We become religiously stupid when we apply a different standard to the second coming than the first coming. Nós ficamos espiritualmente estúpidos quando a gente aplica um peso e uma medida diferente da primeira vinda para a segunda. Let me show you how blind we all were at one time. Deixa eu mostrar para vocês quão cegos todos nós fomos em um momento. There's not a single person that would disagree with anything I said Não há uma única pessoa que discordaria do que eu acabei de dizer. for the last 45 minutes. Pelos últimos 45 minutos. Now I'm going to read the next verse, Agora eu vou ler o versículo seguinte. and all of a sudden everybody goes, "Easy time." Aí do nada todo mundo vai falar, é físico. Let's go to John 11:25. Vamos para João 11, 25. Oh, now everything is going to change. Agora vai mudar tudo. All those messianic symbolisms Todos esses simbolismos messiânicos were fine. They were not literal, they were symbolic. estavam tranquilos, eles não eram literais, eles eram simbólicos. Oh, but all that's going to change now Mas tudo isso vai mudar agora. because we're such earthly beings and we're tied to everything of the earth that we can't remove ourselves from our own stomach. Porque nós somos seres tão terrenos que a gente não consegue se remover do nosso próprio estômago. So we go to John, Yochanan 11:25. Então nós vamos para João 11, 25. I am the resurrection and the life. Eu sou a ressurreição e a vida. He that believes in me, though he were dead, yet shall he live. Aquele que crer e viver em mim, mesmo que esteja morto, ele viverá. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you still believe this? E todo aquele que crer e viver em mim não morrerá, mas viverá. Vocês ainda acreditam nisso? So despite all the references to his first coming in spiritually messianic symbolic terms, Então, apesar de todas as referências à primeira vinda em termos simbólicos e metafóricos, when it comes to the second coming, all of a sudden it has to be literal, like the book of Revelation is literal. Are you kidding me? Give me a break. agora tudo tem que ser físico, igual o livro de You Apocalipse give é me a físico. break. And you give me a break. Me dê uma pausa, por favor. Now let's be honest. Let's read this together. Vamos ler isso aqui junto.
Every one of us is going to see a physical coming out of the grave. Every single one of us. Todo mundo aqui vai ver uma saída da sepultura física. Todo mundo aqui vai enxergar isso. I, Yahuwah, am the resurrection and the Chayam. Eu, Yahweh, sou a ressurreição e a Chayam. He that believes in me will come out of the grave and he shall live. That's what we see, even though it's not written there. Aquele que viver e crer em mim sairá da sepultura. Não está escrito isso, mas a gente enxerga isso. And whoever lives and believes in me will never die. E todo aquele que viver e crer em mim não morrerá. Well, here are the facts, Bubba. Bom, os fatos estão aqui, querido. Since Yahushua made that statement, every single person that believed in him has died. Desde que Yahushua fez essa declaração, todo mundo que creu nele morreu. He said, he that lives and believes in me will never die. Ele falou que aquele que viver e crer em mim nunca morrerá. Since he made that statement 2,000 years ago, every single person that believed in him through the generations has died. Desde que ele declarou isso, toda pessoa que creu nele através das gerações morreu. So either Messiah is a liar, Então, ou o Messias é um mentiroso, or we have been taught wrong and we have misunderstood. ou ensinaram errado para nós, ou nós entendemos errado. And I think you know the answer. E eu acho que vocês sabem a resposta. So all of a sudden, the resurrection has to be physical from the grave. Então, do nada, a ressurreição tem que ser física, saindo da sepultura. The bread wasn't physical. O pão não era físico. To drink his blood, it was not physical. Beber sangue dele não era algo físico para se Eat fazer. his flesh was not physical. Comer da carne física dele não era para fazer. To worship a door was not physical. Adorar uma porta não era físico. Him coming in the form of a goat was not physical. Ele vindo na forma de uma cabra não era algo físico. But when it comes to this one verse, Mas quando se trata desse um versículo, magically, magicamente, we see a grave, nós vemos uma sepultura, we see bones, nós vemos ossos, we see a physical resurrection, a repair of the body with arthritis, a repair of the body with diabetes, a repair of the body with cancer. We don't see life, we see a repair. do nada nesse versículo, magicamente nós vemos um conserto do corpo velho. Ele vai tirar da sepultura e vai reformar o corpo. Da diabetes, vai arrancar o câncer, vai reconstruir o corpo. Nós não vemos vida, nós vemos reconstrução. But here's the truth. Mas a verdade é o seguinte: If all the I am statements were symbolic, se todas as declarações de eu sou eram so is simbólicas, this one. I am the resurrection. essa aqui também, eu sou a ressurreição. Let me say this again. If every single I am statement, Deixa eu dizer de novo, se cada uma das declarações de eu sou, what about in Exodus 3 when Moshe saw Yahuwah in the bush? Is Yahuwah a bush? que tal em Êxodo 3, quando Moshe viu Yahweh numa sarça, Yahusha é um arbusto? Moshe looked into the bush and Yahuwah said, I'm here. Moshe olhou para dentro do arbusto e Yahweh falou, ó, eu tô aqui, viu? Ehyeh asher ehyeh. Erreiê, Asher, Erreiê. Is Yahusha a bush? Yahusha é um arbusto? That was a symbol of the fire, which was a symbol of the presence, which is the parousia. Isso é um símbolo do fogo, que é um símbolo da presença, que é a parúcia. The second coming is not called the second coming. That term appears nowhere in Scripture. A segunda vinda, a parúcia não é uma segunda vinda física, porque esse termo segunda vinda não aparece nas escrituras em canto nenhum. That term appears nowhere in Scripture. Esse termo não aparece em lugar nenhum nas escrituras. Since everybody died since Yahushua made this statement, we must conclude E já que, desde que Yahusha fez essa declaração, todo mundo morreu. Portanto, nós devemos concluir that the resurrection of 1 Corinthians 15, that the resurrection and the catching up of 1 Thessalonians 4:16 must also be spiritual. Nós temos que concluir por esses fatos que a ressurreição de 1 de Coríntios 15 e a ressurreição de 1 Tessalonicenses 5, do 14 ao 16, é espiritual. Let me say it again. Deixa eu dizer de novo. Every single I am statement. Todas as declarações de eu sou, I am living water, I am bread, I am blood, I am vine, I am the gardener. eu sou a água viva, eu sou o sangue, eu sou o jardineiro, eu sou a videira, I am the shepherd. eu sou o pastor, eu sou a rocha, Is symbolic, it's spiritual. é simbólica e espiritual. How all of a sudden, when it comes to these two verses, it all of a sudden must be physical resurrection.
How do you explain that to me? How do you explain that to your husband? How do you explain that to your wife? Como que do nada, todas essas declarações são todas espirituais, mas do nada eu sou a ressurreição, vira algo físico. Nós temos que ressuscitar fisicamente a minha esposa também. And we would continue to do this and we become liars because everybody who believed in Yahusha has died. E nós continuamos propagando isso e nos tornamos cada vez mais mentirosos, porque todo mundo que creu em Yahusha depois disso morreu. But if the resurrection is spiritual with a new body, a spiritual body, Mas se a ressurreição é espiritual, com um novo corpo espiritual, then Yahusha did not lie. então Yahusha não morreu. Every person who believed in Yahusha after 30 AD through the centuries Todo mundo que creu em Yahusha de 30 AD por todos os outros séculos is alive right now. está viva agora mesmo. Your loved ones who believed on Yahusha, they are spiritually resurrected. Os teus entes queridos que acreditaram em Yahusha estão espiritualmente ressuscitados agora. Mariani's little sister, she has been spiritually resurrected. A irmãzinha da Mariane foi espiritualmente ressuscitada. My mother, who died confessing Yahusha in a coma, she has been resurrected. A minha mãe que morreu e confessou Yahusha em um coma foi ressuscitada She's espiritualmente. never going to come out of the grave because Yahusha didn't promise me that. That was a false promise from false teachings. I'm not going to say teachers because I taught the same thing, but false teachings. Mas a minha mãe nunca vai sair da sepultura, porque não foi isso que Yahusha me prometeu. Isso são todos falsos, isso são promessas baseadas em falsos ensinos. Eu não vou falar falsos professores, porque eu também ensinava isso há pouco tempo. Falsos ensinos. Which is why in 1 Corinthians 15, que é o motivo pelo qual em 1 Coríntios 15, the indicative present, what? The present passive indicative. Every reference to the resurrection Esse é o motivo pelo qual todas as referências da ressurreição is in the present passive indicative. estão no presente passivo indicativo. So Paul's saying, if the dead do not rise, Paulo está dizendo, se os mortos não ressuscitam, why are the dead being raised even as we speak? por que os mortos estão sendo ressuscitados enquanto falamos? If the dead do not rise, Se os mortos não ressuscitam, how come those who have died have been raised already? como que aqueles que morreram já foram ressuscitados? How come we who are alive are being raised? Como que nós que estamos vivos estamos sendo ressuscitados? Because it's a spiritual process of new birth to new life that ends in spiritual resurrection. Porque é um processo espiritual que culmina na ressurreição espiritual, da vida física para a ressurreição instantânea espiritual. What happens to the body? I don't know and I don't care. When the scripture is silent, I have to be silent. O que acontece com o corpo? Eu não sei, eu não me importo, porque quando a escritura fica silenciosa, eu tenho que me silenciar. I have no interest in what happens to the body. Zero. Eu não tenho interesse com o que acontece com o corpo, zero. Because Yahuwah didn't put that in my domain. Porque Yahweh não colocou isso sob o meu domínio. My domain is simple. He that Meu believes domínio é in me will simples. never die. O meu domínio é simples, aquele que crer e viver em mim nunca morrerá. Every person died physically. Toda pessoa desde então morreu fisicamente. That believed in Yahusha since he made that statement. Que acreditou em Yahusha desde que ele declarou tais palavras. Therefore, we have to take him at his word. Portanto, nós temos que acreditar na palavra dele. And his word says, he that lives and believes in me will never die. E a palavra dele diz que aquele que crer e viver em mim nunca morrerá. And those who are dead will rise. E aqueles que estão mortos levantarão. Let's go back to the exact wording. Vamos voltar para o palavreado exato aqui. I am the resurrection and the life. Eu sou a ressurreição e a vida. He that believes in me, Aquele que crer em mim, even though they are dead, mesmo que estejam mortos, they shall yet live. eles ainda viverão. So the dead have been raised. Então os mortos foram The ressuscitados. living will never need to be raised.
os vivos nunca precisarão ser As levantados. soon as they die, you and I die, we're the living, we will inherit our spiritual resurrection bodies. Porque assim que nós morrermos, eu e vocês, nós receberemos o nosso corpo espiritual instantaneamente. Não precisa levantar dos And mortos. what about those who died? Mas que tal aqueles que morreram? Well, guess what happened in 70 AD? Adivinha o que aconteceu em 70 The New AD? Jerusalem was open to everybody. A Nova Jerusalém estava aberta para todo mundo. Everybody who slept in the earth and was in Abraham's bosom in 30 AD, and then for the next 37 years, 40 years, they were spiritually resurrected when they died. And when we die, we're spiritually resurrected. So he did not lie to us. Todo mundo que estava morto, estava dormindo na terra, que é aquele tempo no seio de Abraão, no Sheol, e depois, pelos próximos 40 anos e futuramente, todo mundo foi ressuscitado espiritualmente. Nós não passamos pelo primeiro processo, nós vamos direto para o fim da linha. All these other adjectives are symbolic. Todos esses outros adjetivos são So simbólicos. therefore, the resurrection is a symbol of spiritual life. Portanto, a ressurreição é um símbolo da vida espiritual. It cannot be physical. If it is physical, we have a major problem. The leader of our movement lied to our face. Ela não é física, porque se ela for física, nós temos um problema gigante, porque o líder da nossa fé mentiu para nós. And I submit to you, brothers and sisters, E eu lhes digo, irmãos e irmãs, that this resurrection began, the spiritual resurrection of the saints, que essa ressurreição dos Kiddushim espiritual começou began when Yahushua rose. quando Yahushua Some ressuscitou. appeared in Jerusalem. Alguns apareceram em Jerusalém. Doesn't say the old or the new, but they appeared Lá não diz se é a antiga ou é a nova, mas diz que eles apareceram in another form. em outra And forma. those who died during the 40 years of transition, E aqueles que morreram nesse período transicional de 40 anos, no longer slept in the grave, eles não mais dormiram na in sepultura, Abraham's bosom, but they were spiritually resurrected when they died during those 40 years from 30 to 70. no seio de Abraão, mas eles foram espiritualmente ressuscitados durante esse período transicional de 30 a 70. And everybody from 70 to this day, E todo mundo desde 70 até o dia de hoje, when they die, they're immediately spiritually resurrected. quando eles morrem, eles são ressuscitados espiritualmente imediatamente. That is the only view that does not make Messiah a liar. Esse é o único ponto de vista que não faz do Mashiach um mentiroso. It is the only view that is consistent with all the other I am statements being symbolic. É o único ponto de vista que não contradiz todas as outras declarações de eu sou sendo simbólicas. It's amazing to me how we all agree É maravilhoso para mim como todo mundo aqui concorda that all the other statements are symbolic. que todas as outras declarações são simbólicas. He is the bread, he is the goat, it's all, we all agree with that he's not a door. Ele é o pão, ele é o bode, todo mundo aqui concorda que essas são simbólicas porque ele não é um bode, ele não é uma porta. The door is symbolic of the true entry. A porta é um simbolismo da verdadeira entrada. But all of a sudden, when it comes to the resurrection Mas daí do nada, quando se trata da ressurreição and into the second coming, e vai para a segunda vinda, it has to be physical. isso tem que ser físico. The second coming has to be physical. A segunda vinda tem que ser física. Says who? Quem disse? It says the day of the Lord will come as a thief in the night. Lá diz que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Watch and read Daniel. Vigiem e leiam Daniel. Well, what am I watching for? How will I know if it's invisible in 70 AD? How will I know? Então eu estou vigiando o quê? Como é que eu vou saber que é invisível em 70 AD? When Jerusalem is burning, Quando Jerusalém estiver queimando, when the desolation spread, quando a desolação se espalhar, it wasn't just Titus that wanted to offer. não era só Tito que queria oferecer. It wasn't just the fake high priest conducting the offerings. Não era só o sumo sacerdote falso conduzindo as ofertas. As I was saying on yesterday's podcast, there were different factions of zealots.
Como eu estava dizendo no podcast ontem, haviam facções diferentes de zelotes. Murderers, Assassinos, who were gangs. que eram gangues. They're the ones who began the war against Rome. Eles que começaram a guerra contra Roma. Each group had their own high priest. Cada grupo tinha o seu próprio sumo sacerdote. Each group would take human blood and put it on the altar. Cada grupo tomava sangue humano para botar no altar. And give Roman blood as an offering to Yahuwah. E colocavam sangue humano, sangue romano no It altar. wasn't one abomination of desolation. There were desolations. Não foi uma abominação da desolação. Houveram abominações. And Yahushua said, read Daniel. E Yahusha disse, leiam Daniel. And if my brothers continue to disobey that, E se meus irmãos continuarem a desobedecer isso, I say to you by the word of Yahuwah, eu lhes digo pela palavra de Yahweh. I say to you by the word of Yahuwah, Eu lhes digo pela palavra de Yahweh. I say to you by the word of Yahuwah. Eu lhes digo pela palavra de If you Yahweh. continue to argue about the book of Revelation, Se vocês continuarem discutindo sobre o livro de Apocalipse, continue to argue about the millennial kingdom, Yahushua never talked about a millennial kingdom. se vocês continuarem discutindo sobre o reino milenar, que aliás Yahusha nunca He falou a wants respeito, to fix your understanding, provided you agree to his terms. ele quer consertar o entendimento contanto que tu concorde com os termos dele. If the 12 apostles only needed Daniel, Se os 12 apóstolos só precisaram de Daniel, then that's all that you need. é só isso que tu precisa, And if portanto. you continue to disobey what Yahushua gave you in order to understand when he would return, E se tu continuar rejeitando o que Yahusha te deu para entender quando ele retornou, your sin remains. o teu pecado permanece. Your sin remains. O teu pecado permanece. Because Porque it is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Again, it is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Diaphragma. Diaphragma. Shabbat shalom, everybody. Shalom, meu. Around the world, Campina, we love you. Yuriana, blessing. Shalom, shalom, shalom. And that voice said, remember the Torah of Moshe, my Av, which I commanded to him in Horov, Hakol Yesrahah with the Kuchim and Mishpatim. Behold, I will send you Eliyahu the Tishbite Hanavi before the coming of the great and dreadful Yom Yahuwah. And he shall restore the love of the Father to the Son, and the love of a man to his neighbor, lest I come and smite the land with a curse through utter destruction. Amen. I found out Messiah said Yochanan was Elijah who had come. I found out he said Elijah will come again. I found out that both returned together in the first century. I found out that the actual Elijah never left his heavenly abode. I found out Revelation
with visible suffering in the flesh. I found out that the second time was in the Ruach. I found out they arrived when no one could see. I found out it was together on the clouds of 70 AD. I found out the voice could be heard. I found out it declared, Nakamo, Nakamo on me. I found out that Malak 4:6 was fulfilled to the T. I found out it wasn't easier to swallow pill. I found out that John came twice along with Messiah. I found out both comings were in spirit and in power. I found out that the great and terrible day of Yahweh were those 2 times. I found out they came together twice in that first century. I found out one was at the great day of salvation. I found the other was before the destruction of the old heaven and earth. I found out what Matt 4:6 come to pass is really worth. I found out there was no reincarnation birthed. I found out both times John came first. I found out that both times that voice came first. And that voice said, remember the Torah of Moshe Maiev, which I commanded to him in Horeb, for Kol Yisrahal with the Kukim and Mishpatim. Behold, I will send you Eliyahu the Tishbite Hanavi before the coming of the great and dreadful Yom Yahuwah. And he shall restore the love of the Father to the Son, and the love of a man to his neighbor, lest I come and smite the land with a curse through utter destruction. Amen. And that voice said, remember the Torah of Moshe Maiev, which I commanded to him in Horeb, for Kol Yisrahal with the Kukim and Mishpatim. Behold, I will send you Eliyahu the Tishbite Hanavi before the coming of the great and dreadful Yom Yahuwah. And he shall restore the love of the Father to the Son, and the love of a man to his neighbor, lest I come and smite the land with a curse through utter destruction. Amen. I found out Messiah said Yochanan was Elijah who had come. I found out. All right. It's a Camp of New Kingdom Glee. Someone lied. Aren't you sick of it all? Come out of the camp that makes you fall. Never did make any sense. The Messiah promised to return as quick as you blink your eye. And yet, someone lied. The Christian Talmud with the hundreds of creeds, council rulings that can never feed, brainwashed your mind, denied his return, bringing your obedience right to the side. Come out of her, my people, it's still the cry. You are not all the way out, though you try. If you're still bound by the Christian Talmud, you're in the camp, fully controlled, still in their hood. Unbelieving Jews deny the first advent. Believers almost all deny his return, keeping you in slavery in their tents. The tents of bondage and captivity are opposite the camp of New Kingdom Glee, that can set men free. New Kingdom can't fold. New Kingdom can't fold. BC does not deny. 70 AD is obvious to our Torah doing eye. What should be obvious to the Torah reading eye? Be like the 5 wise virgins right with the lamp of return. They refuse to believe in any delay. That's the full truth, the life and way.
camp that makes you fall never did make any sense. The Messiah promised to return as quick as you blink your eye, and yet someone lied. Alright, it's a Camp of New Kingdom Glee. Someone lied. Aren't you sick of it all? Come out of the camp that makes you fall. Never did make any sense. The Messiah promised to return as quick as you blink your eye, and yet someone lied. The Christian Talmud with the hundreds of creeds, council rulings that can never feed, brainwash your mind, denied his return, bringing your obedience right to the side. Come out of her, my people, it's still the cry. You are not all the way out, though you try. If you're still bound by the Christian Talmud, you're in the camp, fully controlled, still in their hood. Unbelieving Jews deny the first advent. Believers almost all deny his return, keeping you in slavery in their tents. The tents of bondage and captivity are opposite the camp of New Kingdom Glee that can set men free. New Kingdom can't fold. New Kingdom can't fold. BC does not deny. 70 AD is obvious to our Torah doing eye. What should be obvious to the Torah reading eye? Be like the 5 wise virgins right with the lamp of return. They refuse to believe in any delay. That's the full truth, the life and way. Aren't you sick of it all? Come out of the camp that makes you fall. Never did make any sense. The Messiah